Lista aqui da aula 22, lista 22, função afim. Então nós sabemos que toda função afim, ela é escrita de forma assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Ai, professora, minha tela aqui tá preta. X mais B. Ou seja, quando falar uma função afim, é a função do primeiro grau, né? Aí a questão 1, nós já respondemos ela na aula passada. Eu vou fazer a resposta da questão 2, depois eu volto aqui para a questão 1 de novo. Ou vocês querem que faça a 1 novamente? Vamos fazer a questão 2. Vocês querem que refaça a questão 1 novamente? Eu quero, perdi a aula passada. Bora fazer ela aqui, que já faz tudo numa aula só, né? Então, deixa eu organizar essa lista aqui. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de reais de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas. Então, perceba o seguinte, esse aqui que é o X, ele está falando que X é a quantidade de peças produzidas, está em função de T. Perceba que com uma hora trabalhada, ele produz 20.000 peças. Com 3 horas trabalhadas, ele vai produzir 60.000 peças. E que função que é essa aqui? Vamos chamar isso aqui de f de x. Que função que é essa? Aí nós vamos ter que descobrir ela. E para descobrir uma função, o que você vai fazer primeiramente? Você vai ter que calcular o coeficiente angular dessa reta. Para calcular o coeficiente angular, que nós vamos chamar aqui de A, né? O A, ele é ΔY sobre ΔX. Ou seja, quanto ele variou em Y, dividido por quanto ele variou em X. Então, em Y, só que aqui está aparecendo X, né? Mas X é a variável do exercício. Esse eixo aqui vocês sabem que é o eixo Y, esse eixo aqui é o eixo X. A variação que houve aqui, ó, de 20 até 60 é 40. Então, o A ele vai ser 40 dividido por a variação no eixo X foi de 1 para 3. Então, de 1 para 3 dá 2. E 40 dividido por 2 dá 20. Né? Então, o nosso coeficiente angular é 20. E como que você descobre o coeficiente linear, o b da função? O b da função é o ponto em que ele encosta no eixo y. Então, ele encostou no eixo y na origem. Então, o nosso b, ele é 0. Então, aqui, essa função vai ser escrita assim, ó, f de x, ele é igual a 20x. Certo? Essa aqui é a nossa função, primeira função. Agora, vamos calcular essa segunda função aqui, que eu vou chamar ela de g de x. Primeira coisa, calcular o coeficiente angular dela, né? Então, para calcular o coeficiente angular, que eu vou chamar aqui de A, ele vai ser ΔY, ou seja, variação em Y, dividido pela variação em X. Então, a variação em Y é você fazer 8 menos 4. 8 menos 4 é 4, dividido por variação em x. Então, pegar o final menos o inicial. 2 menos 1 é 1. E 4 dividido por 1 é 4. Beleza, né? Então achamos o coeficiente angular da reta, 4. A função g de x, ela vai ficar assim, então. Ó. G de x é igual, então, a 4x. E o coeficiente angular é o ponto em que ele encosta no eixo y. Então, o ponto que ele encosta no eixo y é justamente aqui o valor do zero. Né? Então, vai ser mais 0 vai dar então o próprio 4x. Então, essa é a nossa função g de x. Aí, beleza, descobrimos então. Deixa eu colocar aqui. Aqui é 4x e aqui em cima é 20x. Feito isso, vamos ver o que ele está perguntando. O número de peças
que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$ 10.000. Então, para se obter um faturamento de R$ 10.000. Um dado interessante do exercício é que ele está falando aqui, ó, em milhar. Em milhar. Então, significa que é a cada... significa que é a cada 1.000. Certo? Essa função aqui está dividida por 1.000. Se está dividido por 1.000, você não vai pôr 10.000 lá no exercício. Você vai cortar esses 3 zeros aqui. Então, ele tem, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó, o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 milhar. Aí, ó, 10 milhar. Escrever aqui é ruim demais, cara. 10 milhar. Aí. Então, o que eu vou fazer? O faturamento é justamente essa equação aqui, ó, o g de x. Então, eu substituo esse 10 pelo g de x e acho a variável aqui do exercício. Depois de achar essa variável, ou seja, qual o valor de horas trabalhadas que possibilita um faturamento de 10.000, eu pego esse resultado e jogo na equação aqui de cima. Aí eu jogo lá na equação da número de peças produzidas, que é o que ele quer aqui. Ou seja, isso aqui é um exemplo de função composta. Então vamos lá fazer o exercício para você ver. Vai ficar assim então. Vou fazer aqui embaixo. Eu vou pegar esse 10, vou substituir no lugar do g de x e vai ser igual então a 4x. O 4 está multiplicando e passa dividindo. Então o x vai ser isso aqui, ó. 10 dividido por 4. E 10 dividido por 4 é 2,5. Então perceba o seguinte, para ter um faturamento de R$ 10.000, eu preciso ter trabalhado 2 horas e meia. Esse aqui é o resultado que eu obtive primeiro. Não vou marcar nenhum dessas aqui por enquanto, porque eu tenho que retornar agora para a função f de x. Eu pego esse resultado aqui, eu pego esse resultado e jogo lá na outra equação. A outra equação é 20x. Então eu vou substituir f de 2,5, ou seja, 2 horas e meia trabalhada, vai ser igual a 20 vezes 2,5. 20 vezes 2,5 dá 50. Então dá 50. Agora sim eu sei então. Eu tenho aqui 50.000 peças. 50.000 peças. Ou seja, 50 com 2 horas e meia trabalhada, os funcionários da empresa produzem 5.000 peças e essas 5.000 peças dá como resultado um faturamento de 10.000. Aí você vai vir aqui e marcar a letra D. Você vai lá na questão lá em cima e escreve letra D. Você escreve aqui em cima aqui, letra D. Certinho? Aqui você teve um clássico exemplo de função composta. Uma função depende da outra. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês tirar um print da tela. Se quiserem tirar um print aí da função. Alguma dúvida, algum comentário? Bora lá então. Número 2. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível, deixa eu colocar aqui, não vai dar para ver não. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque
é indicada no eixo Y. Então, aqui, eixo Y fala o total de combustível. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo horizontal, no eixo X. Então, está aqui embaixo. Então, você perceba, começa com 50 litros de gasolina e à medida que vai passando o tempo, à medida que vai passando aqui, o tempo vai diminuindo o combustível, só que vai aumentando a distância percorrida. Né? Isso aí é meio lógico pensar assim. Se está gastando combustível, é porque o carro está percorrendo distância. Então, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, você vai pensar o seguinte, ó. Você vai ter que escrever uma função do tipo y é igual a x mais b. Deixa eu escrever aqui questão 2 agora. A questão 2 é do tipo assim, ó. Y é igual a x mais b. Ele quer o seguinte, ó, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular primeiro o valor do A. O valor do A é fazer delta Y, delta Y dividido por delta X. Então, delta Y é esse resultado aqui, ó, 50 menos 0. E o delta X é fazer esse aqui, ó, 500 menos 0. Né? É calcular os catetos desse triângulo. Então, você vai escrever lá, ó, que o A, o coeficiente angular, o A, ele é delta Y sobre delta X. O que isso significa? O delta Y é 50 menos 0. E o delta X é 500 menos 0. Então, você faz essa continha aqui de cabeça, você vai dar isso aqui, ó, que vai ser 50 sobre 500. Aí você corta um 0 em cima, um 0 embaixo, dividir aqui por 5, simplifica, né? E aqui você simplifica por 5, sua resposta vai ser isso aqui, ó, 1 sobre 10. Beleza? 1 sobre 10. 1 sobre 10. E agora, para calcular o valor do B, o B ele é o coeficiente linear. Né? Esse A é o seu coeficiente angular. Então, a inclinação do nosso gráfico é de 1 sobre 10. Né? A inclinação dele é de 1 sobre 10. Só que como ele está decrescendo, esse coeficiente, então, ele tem que ser negativo. Né? Ele tem que ser negativo. O que você vai ter que colocar aqui? Você vai ter que colocar um sinal de menos. Deixa eu apagar aqui. Aí vai ficar igual a menos. Porque, na verdade, não é 50 menos 0, é final menos inicial. Aqui tinha que ser o contrário. Tinha que ser 0 menos 50. Porque é o final menos o inicial. Aí aqui embaixo fica, o final é 500, o inicial é 0. Aí agora está certo. E aqui tem um sinal de menos aqui, então. Então esse sinal de menos reforça para a gente que o gráfico ele é decrescente, como mostra na figura aí, né? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, para descobrir agora o coeficiente B, você vai ter que riscar aqui o ponto que ele encosta no eixo Y. Aí esse ponto que encosta no eixo Y é justamente o 50. Né? 50. Então, o nosso coeficiente linear, ele é B igual a 50. Você vai escrever aqui B igual a 50. A nossa função, então, vai ser isso aqui, ó. Y é igual a menos 1 sobre 10 x mais 50. Beleza? Se você quiser reescrever isso aqui para ficar bonitinho, y vai ser igual a isso aqui, ó, menos x sobre 10
mais 50. Isso. Aí você vai ver lá então qual a expressão que tem aqui esse resultado. Essa aqui não é. Essa aqui pode ser. Essa letra C não é, porque aqui o coeficiente angular é 500. Essa aqui não é, porque o coeficiente angular aqui não é negativo. Então, descarto. Essa aqui não é, porque o coeficiente angular não é negativo e o coeficiente linear não é 500. Então, você corta. Sobra, então, para você a letra B. E aí, letra B, você vai vir aqui e vai marcar na 2. Opa. Na 2 você vai marcar a letra B. Certo? Tem alguma dúvida aí? Algum comentário? Pergunta? Tirar um print? Pode continuar? Entender a lógica do exercício? Primeiro você calcula o coeficiente angular, depois o coeficiente linear. O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. E o coeficiente linear, ou seja, de linha, é o ponto e que ele encosta na linha. Mas que linha? A linha do eixo Y. Né? Vamos então agora fazer a questão número 3. Olha só. O gráfico a seguir, deixa eu dar uma maximizada nele aqui. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então aqui começou em julho a 700 produtos que eles vendiam, aí depois passou 2.500, manteve em 2.500, foi para 2.800 e de outubro para novembro teve uma queda, né? Uma queda de 100 produtos. Passou então para 2.700. Aí, ó. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Foi, só vendeu 700. E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então aqui já tem um dado para o exercício. Na prova lá você risca. Cadê aqui? Média aritmética dos números de unidades vendidas. Então você vai ter que saber quanto que vendeu em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, somar e dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí a segunda parte do exercício. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, ou seja, nos próximos meses, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Aí você vai ter que fazer então uma projeção do resultado para o ano de 2012. Né? Aí diante disso, o diretor rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que mantida a tendência, ou seja, que tendência é essa? Que a redução de unidades vendidas de novembro para dezembro se mantivesse constante. Então você vai ter que fazer essa média aqui primeiro para achar qual que é a redução e manter ela constante e jogar isso aqui para os meses de 2012. Vocês entenderam a lógica do exercício? Vamos lá. O que ele está falando? Ele está falando que a redução aqui de novembro para dezembro, ele vai ser igual à média aritmética desses caras aqui, desses camaradas. Então, o que vai acontecer? Esse resultado você vai ter que prolongar ele aqui para frente. Ó. Você vai ter que prolongar aqui. E verificar que mês que ele vai ser pior do que isso aqui, do que essa linha aqui. Ó. Aí, será que vai ser em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro? É isso que você vai ter que fazer agora. Então, primeiro, eu tenho que saber quanto que vai valer aqui no mês de dezembro. No mês de dezembro, ele falou que é igual à média aritmética do número de unidades vendidas por ano. Então, bora lá então escrever isso aí. Né?
Então, essa média, o que ela vai ser em dezembro? A produção, né? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser eu somar 700 mais somar aqui, ó, 2.500, somar de novo 2.500 relativo ao mês de setembro, mais somar 2.800 e 2.700. Somar então aqui, ó, 2.800 mais 2.700. E aqui você vai dividir por 5, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 resultados. Aí já vou deixar aqui uma calculadora, né? Não é bom não, mas ganha tempo. Então você vai ter que fazer essa continha aí, ó. 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.800 mais 2.700. Aí deu 11.200. Então aqui em dezembro você vai ter o quê? 11.200. E aí você vai dividir por 5. Então, dividido por 5. Aí deu 2.240. Então, em dezembro, você tem isso aqui, ó. 2.240. Então, vai produzir esse tanto de peça. Então, quanto que foi a redução, então, de novembro para dezembro? A redução foi de 2.700 menos 2.240. Aí você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, redução. Você escreve aqui, ó, 2.700 menos 2.240. Então, essa redução R, ela vai ser isso aqui, ó. Aí lá no Enem você tem que saber fazer conta de cabeça para ganhar tempo. Eu estou fazendo aqui, mas não é bom não. Menos 2.240. Então, foi de 460 a redução. O diretor falou, a projeção do diretor, agora vamos para essa parte aqui, o gerente, né? Disse que essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, ou seja, de 460, se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2017, ou seja, abaixo de 700, apenas no final de 2012, ou seja, lá para novembro, dezembro. O gerente está falando isso aqui, ó. Ele vai ficar ruim, vai ficar abaixo de 700, só quando chegar aqui em novembro e dezembro. O diretor financeiro falou, opa, não é assim não, patrão. Vai ficar, a projeção sua então não vai ficar assim não. É por isso que você tem que contratar diretor financeiro para sua empresa. Ele falou assim que isso aqui vai ser antes. Vai ser antes. Aí o que o exercício quer que você faça é descubra em que mês isso vai acontecer. Então, se você for pensar aqui comigo aqui na lógica, olha para você ver, esse valor aqui é em dezembro. Esse aqui, ó, 2.240 é em dezembro. Ele falou que vai manter esse padrão de redução de 460. Então, em janeiro, como é que vai ficar? Vai ficar 2.240 menos 460. Esse resultado aqui vai dar quanto? 2.240 menos 460. Vai ficar, então, 1.780. 1.780. Tá longe ainda de 700, né? Então, você vai lá para fevereiro agora. Aí você vai pegar 1.780 e vai subtrair do padrão de redução. Então, aí você vai colocar aí agora, aí, ó, menos 460. Aí vai ficar 1.320. Então, 1.320. Tá longe, né? Fevereiro. Março. Aí você vai fazer 1.320 menos o padrão de redução, 460. Aí vai ficar então assim, ó, menos 460, 860. Então aqui vai ficar 860. Então ainda tá acima do nosso padrão, que é acima de 700. Então agora você vai para janeiro, fevereiro, março, abril. Abril então vai ficar 860
menos 460. Aí isso aqui vai ser então, aí você faz, né? De cabeça você já sabe. Menos 460. Dá 400. Então aqui dá 400. Então ele vai ficar abaixo da meta, ou seja, abaixo de 700. Ele vai ficar abaixo de 700, não lá para o fim do ano, mas sim aqui em abril. Aí você marca aqui em abril, letra D. Aí você volta lá em cima e põe aqui, ó, 3D. Certinho? Isso aqui é mais um pouquinho de lógica, né? Se vocês quiserem tirar um print aí da tela. Tem alguma dúvida para fazer? Algum comentário? Pode perguntar, gente. Tá tranquilo, pode seguir. Você vê que lá no Enem, vou falar do Enem muito aqui para vocês, porque nós estamos fazendo revisão para o Enem, né? E aí lá você tem que ter uma capacidade de fazer conta de cabeça rápido, né? Para agilizar, porque a questão disso aqui é uma questão grande para você fazer lá. E não pode ficar enrolando fazer muita continha, não. Tem que ser bom na conta. Vou pagar aqui. Então vamos lá agora para a questão número 3, né? Bora. 3 já foi, né? Aqui é questão 4 agora. Vou escrever aqui 3. Então vamos interpretar a primeira questão 4. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Então já na primeira semana ela tem lucro. Olha só. Esse eixo aqui é o eixo do tempo, do dia, né? Então, em 5 dias, a empresa já está no 0 a 0. No sexto dia, ela já está tendo lucro. Então, o sexto dia é dentro da primeira semana, né? Então, vejam só. O gráfico representa o lucro, então o lucro dela até o início do... O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20, né? Mas se esse comportamento se estender até o dia, se estende até o último dia, ou seja, até o último dia, até o dia 30. Então você pode prolongar essa reta aqui, seguindo esse padrão, até o dia 30 aqui, ó. Certo? Ele está falando que você pode fazer isso, né? A representação algébrica, ou seja, quer saber a fórmula escrita do tipo assim, ó, f de x igual a x mais b. Isso aqui é igual a quanto, né? Que você não sabe. Aí você vai ter que fazer. Aí você vai ter que achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Bora fazer então. Para fazer o coeficiente angular, eu tenho que fazer final. Esse aqui é o final, o 3000. Toda vez eu esqueço esse trem aqui. Você vai ter que fazer o final, que é 3000, e o inicial, que é 1000. Você fazer então aqui, ó, o delta y. E o inicial, o delta x, é você fazer 20 menos 0. Aí esse aqui é o delta x. Então bora lá então. Questão 4. Você vai fazer então f de x é igual a x mais b. Então o seu a ele vai ser delta y sobre delta x. Vai ser então 3000 menos o valor inicial. O valor inicial é menos 1000. Ele começa lá no menos 1000, ele começa tendo prejuízos. Né? Toda loja começa tendo prejuízos. Dividido por 20 menos 0. Então, o nosso A vai ficar isso aqui, ó. Menos com menos é mais. 3000 mais 1000 dividido por 20 menos 0 é 20. Então, 3000 mais 1000 é 4000.
4.000 dividido por 20. Corta esse com esse. 400 dividido por 2 dá 200. Então, esse é o nosso coeficiente angular. Coloca aí, coeficiente angular. Aí, para saber o coeficiente linear, você não tem que fazer conta. Você vai olhar aqui qual o ponto que ele encosta no eixo Y. Então, o ponto que ele encosta no eixo Y é justamente esse aqui, ó. Então, esse é o nosso coeficiente linear de linha, é onde começa. Ele começa, então, no menos 1.000. Aí, você vai vir aqui e vai escrever aqui que coeficiente linear, ou seja, o valor do B, ele é igual a menos 1.000. E aí, você substitui na equação, né? Você escreve aí, ó, f de x vai ser, então, o A é 200, então fica 200x menos 1.000. 200x menos 1.000. Aí vamos ver se é verdade. Vamos jogar o ponto 5. Então você joga o dia 5. F de 5 é igual a 200 vezes 5 menos 100. Menos 1.000, né? Então F de 5 vai ficar isso aqui. Vai ficar 200 vezes 5 é 1.000. 1.000 menos 1.000 é 0. Então, F de 5 é igual a 0. Está de acordo com o que o exercício colocou aqui, ó. Aí, ó. O F de 5 é justamente 0. Se você fazer o F de 20, vai dar 3.000. Então, a equação que você vai ter que marcar lá é 200x menos 1.000. É. Aqui ele quis te pegar, né? 20, não é 20. Esse aqui está errado. Esse coeficiente angular não é verdadeiro e nem o coeficiente linear não é 3.000, nem o linear é 20. Está errado. Esse aqui está errado também. Esse aqui está errado. Aí, ó, esse aqui está 200, que é o coeficiente angular, e menos 1.000, que é o coeficiente linear. Esse aqui está errado. Ele quis te confundir pegando esse ponto aqui, ó. Então, letra D. Aí, como eu expliquei já, você vai vir aqui 4D. De matemática, né? Então, vamos agora para a questão número 5. Caneta azul. 5. Um sistema de depreciação linear. Olha, essa questão aqui está muito relacionada com quem quer fazer contabilidade e administração. Depreciação de um móvel. Uma empresa, ela tem maquinário. E esse maquinário, ele desgasta com o tempo. Então, esse desgaste do maquinário tem que estar lá no balanço da empresa. E esse desgaste se chama depreciação linear. Ele aparece lá como uma despesa patrimonial. Não é uma despesa financeira, porque você não está perdendo dinheiro em si, mas está perdendo meio que patrimônio. Depreciação linear também é a mesma coisa que acontece no carro. Quando você compra um carro, ele desvaloriza. Então, essa desvalorização se chama depreciação linear. Por mais que eu tenha um Astra e que eu tenha pagado lá na época 26.000, eu não perdi dinheiro de lá para cá. Eu não perdi, por exemplo, R$2.000 por ano. Mas com certeza, quando eu for vender ele agora, eu não vou poder vender por R$26.000, porque houve uma depreciação ao longo do tempo. Então, eu vou vender ele por volta de R$22.000, né? Então, isso é depreciação, né? Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será 0. Então, se você for pensar aqui um exemplo, o Astra que eu paguei lá 26.000, a tendência era essa, né? 26.000, a hora que chegasse 10 anos, esse Astra não teria valor de mercado. Eu não ia vender ele mais. Ele ia zerar, né? Ou seja, era melhor jogar o Astra fora e comprar outro do que vender. É usado nas declarações de imposto de renda em alguns países. Aqui no Brasil não é usado, não. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens A e B pagando $1.200 e $900, respectivamente. Considerando as informações dadas após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Detalhe que eu falo para vocês aqui, toda atenção é pouca. A hora que eu estava resolvendo esse exercício aqui, eu não observei esse número 1 que estava aqui, ó.
Eu vi adquiri dois bens A e B, um por 200 e outro por 900. Então tem que tomar todo cuidado na hora de fazer prova, né? O bem A, né, ele custa 1.200 doletas e o bem B, ele custa 900 doletas. E aí ele quer saber aqui, ó, quanto que vai custar esses bens na hora que chegar aqui no ano 8. No ano 8, aí você vai ter que olhar aqui para saber quanto que vai valer, você não sabe, né? Se você for resolver aqui para a questão, para a letra A, sem fazer muita continha, fazendo só por lógica, você considerar que aquilo aqui é 1.200, né? 1.200. Ele vai chegar aqui no ano 10 e vai estar zerado. Então, quantos dólares ele perde por ano? Se você for olhar aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então, quantos dólares ele perde por ano, né? O bem A. Aí você vai pensar então, o bem A. Você vai pegar 1.200, dividir por 10. Porque são 10 anos. Corta esse zero com esse zero. Quem está com o celular aí, né? E então vai ficar o seguinte, ó, 120 dólares. Então, essa é a depreciação do bem A. A cada ano, ele perde 120 dólares. Vamos fazer agora aqui pro B. O B vai ser 900 dividido por 10. Né? Corta isso com isso. Significa que a cada ano, o bem B, ele perde 90 dólares de depreciação. Aí o exercício quer que você faça isso aqui para o 8º ano e saber a diferença. Então você vai pensar aqui, valor, deixa eu colocar aqui o valor do A para 8 anos. Então ele vai ser os 1.200 menos os 120 vezes 8. Você concorda com isso? Porque vai desvalorizar 8 anos. Aí você vai somando 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 e soma e vê quanto que dá. Então esse processo é conhecido também como multiplicação. 120 vezes 8 dá 960. Então aqui vai dar 1.200 menos 960. Aí 1.200 menos 960 dá 240. Então aqui vai ficar 240. Né? Então após 8 anos, o bem A ele está valendo 240. Vamos ver agora, fazer de caneta verde aqui, vamos ver quanto que vai estar valendo o B. Então, o valor do B, depois de 8 anos, ele vai ser igual a pegar 900 menos 90, que é a depreciação dele, vezes 8. Então, olha só, 90 vezes 8 dá 720. Então, vai ficar aqui igual aqui, ó, 900 menos 720. Então, aí vai ficar assim, ó, menos 900, vai ficar 180. O que o exercício quer da gente, afinal? Ele quer isso aqui, ó. Considerando as informações dadas após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desse bem? Então, ou seja, o valor monetário depois de 8 anos do bem A é 240. O valor monetário do bem B depois de 8 anos é 180. Então o exercício quer saber essa diferença. Quanto que é? 240, deixa eu colocar aqui, diferença delta V, eu vou escrever isso então, 240 menos 180. Aí, ó. Então, delta V, de cabeça eu não sei, mais 240, 60. Vai dar aqui então, 60. Pá. Morreu, lagartixa. Então você vem aqui agora, marca letra B. Opa. Sobe lá no exercício para você ganhar tempo. E marca na 5, letra B. Certo? Dá um tempinho aqui para você tirar o print.
tirar o print. Se tiver dúvida, meninos, vocês podem parar aí no meio da explicação, tá? Agora bora fazer aqui questão 6. A raiva é uma doença virais. Velho do céu, eu fico pensando que estagiária que faz isso aqui, ó. Que estagiário que faz. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, ou seja, porcentagem de vacinados da campanha de cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, ou seja, nos anos ímpares, né? No município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 se deu de forma linear. Então, conforme está escrito aqui, ó, aqui foi linear, foi linha reta, de 13 a 15. E de 15 a 16 também foi, de 15 a 17 também foi linear. Então, meus alunos, você consegue escrever aqui, tipo uma equação. Aqui você consegue escrever f de x é igual a x mais b. Como é linear, se você falar essa palavrinha aqui, linear, você já pode escrever essa função aqui, ó. Aqui vamos chamar de g de x igual também a x mais b, né? Beleza. Aí o que você vai fazer? Você pode traçar um eixo aqui, ó. Pode traçar um eixo aqui para analisar essa função primeiro, essa função f de x. Depois você traça outro eixo aqui em 2015 para analisar a função g de x, ou seja, um problema difícil você transforma ele em vários problemas fáceis. Então eu vou escrever aqui primeiro, ó. Quem que vai ser o delta y, ou seja, a variação do exercício aqui é um triângulo, né? Variação. Essa variação aqui é eu fazer então justamente o final menos o inicial. Então quem que é o final? É 59, né? Passou-se o tempo aqui, o inicial é 67. E quanto que vai ser o delta x? Delta x vai ser a variação dos anos. 2015, deixa eu anotar aqui. 2015, o inicial é 2013. E aqui o final é 59, o inicial é 67. Aí você vem aqui e faz no cantinho da folha. Pra você achar a função f de x. Questão que é essa? Questão 6. Então, olha só, 6. Então você vai escrever aqui que o f de x é igual a x mais b. Então o a ele vai ser delta x sobre delta y. Ou seja, falei errado, cara. Não é delta x sobre delta y não. É o contrário. Trava o computador, bora, pô. Ele é delta y sobre delta x. Então aí vai ser assim, então o y é fazer então o 59 menos o 67 dividido por 2015. Vou escrever só 15 e 13. Dividido por 15 menos 13, que é o ano, né? Aí esse valor, ó, deixa eu colocar aqui 59 menos 63 dá menos 4. Então aqui vai dar menos 4 sobre 15 menos 13 dá 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Né? E o coeficiente linear, o b, é justamente o ponto que ele encosta no eixo y. Então esse ponto é o 67. Você pode olhar lá no exercício. Olha lá. Olha. Encosta no eixo y no ponto 67. Então esse é o nosso coeficiente angular.
A nossa primeira função, a nossa função então f de x é igual então a menos 2x mais 67. Aí ele quer saber o valor do ano par, né? Então ele quer saber o valor do ano em 2014. Aí em 2014 você vai pensar o seguinte, você não vai colocar 2014 lá. Não. Você vai colocar o 2013 é o ano, você vai falar o ano 0. Aqui é o ano 1, aqui é o ano 2. Você entendeu? Então em 2014 é o ano 1. Aí você vem aqui e substitui. Aí você escreve aqui então, ó, f de 1, depois de ter passado um ano, vai ser então menos 2 vezes 1 mais 67. Então vai ficar assim, ó, menos 2 mais 67, que vai ficar então igual a 65. 65%. Ou seja, depois de um ano, ele vai ter perdido, então, ele vai ter ficado lá com uma taxa de vacinação de 65%. Agora vamos fazer aqui essa g de x. A mesma história. G de x, ó, você tem um eixo y aqui. O delta y, que é a diferença, é eu fazer o inicial, iniciou daqui, iniciou de 59. Então ele teve um crescimento. 59 foi para 61. Então esse é o nosso delta y. O delta x é fazer diferente de 2017 para 2015. Então como é que vai ficar aqui a nossa equação? Deixa eu anotar aqui, 61 menos 59, 17 menos 15. Aí, beleza. Então aí vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar assim então. Vou fazer de vermelho aqui. O g de x, ele é igual a ax mais b. Então, o a, ele vai ser, eu fazer 61 menos 59, dividido por 17 menos 15. Aí, ó. 61 menos 59, 61 menos 59 dá 2. Dá 2. 15 menos 17 menos 15 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Né? E o coeficiente linear agora é pegar o valor que encosta no eixo y. O valor que encosta no eixo y é o 59. Então aí vai ser isso aqui, ó. Então o b vai ficar igual a 59. A nossa função g de x, ela fica assim, ó. X, 1x mais 59. Aí você quer saber o valor aqui do ano de 2016. Aí você zera de novo. Esse aqui agora passa a ser 0, 1, 2, porque é outra função. Então, o ano de 2016 é 1. Aí você vai vir aqui e vai marcar, então, 1. G de x é igual a 1 mais 59. 1 mais 59 é 60. Então, a taxa de vacinação será 65 e 60. Qual teria sido a cobertura dessa companhia no ano 2014? Ah, só no ano 2014, não lê, né? Vai, ano 2014, 65. Tem errado aqui, 2014. Fiz conta errada? 67 menos 59. Deixa eu ver aqui, 67 menos 59 dá 8. Ah! Ih! 67, 59 menos 67 dá menos 8. Ixi, cara, então aqui tá errado. Então aqui vai dar 8. Aí, tá vendo? Tem que ter atenção, ó. Vocês podem falar, menino, não precisa ficar com medo de falar que eu vou achar ruim, não. Pode falar aí quando tiver errado. 4. Aí aqui então, o B é 67. Só que aqui, em vez de ser menos 2, vai ser, vai ser menos 4. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1.
aqui vai ficar menos 4 e 67. 67 menos 4 dá 63. Maravilha. Então, f de 1 é igual a 63. Aí, ó. Reforça de novo. Você viu que a atenção nesse tipo de exercício é importante. Se tivesse 65 aqui, eu tinha marcado. Então dá 63. Aí. Mas aí você pode também fazer meio que uma média. Aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto médio, né? É o ponto médio desse segmento. Você pode usar ponto médio de um segmento. Aí você faz assim, ó, 67 mais 59. Aí você divide por 2. Aí dá 63 também. Assim ficaria até mais fácil, né? Ponto médio. Então esse aqui é a letra B. Aí você vem aqui e marca, ó. 6, letra B. Maravilha. Deixa eu deixar aqui um tempinho para vocês tirar um print. Então é só esse azul aí que faz sentido. Bora agora para a questão. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, né, velho? Não tem nada não. Então bora lá. Se fizemos a 6, agora bora para 7, né? Aí. Nossa. Aqui não, né? 7. Vixe, Maria. Uma empresa de entregas presta serviço para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de 500, além de uma tarifa de R$ 4,00 por cada quilograma enviado, para qualquer destino dentro da área de cobertura. No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de 200, fixa, ó, presta atenção, uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200, porém a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R$ 6,00. Então aqui é mais barata a taxa fixa, só que se você for ficar mandando muito produto também aumenta, porque o coeficiente angular aqui é maior, aqui é menor, aqui é 4 e a taxa fixa é 500. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 kg de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B, né? Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante? Então nós vamos ter que fazer aqui agora, né? Fazer o plano A e o plano B. No plano A, para saber qual que é o mais barato. No plano A, o preço é escrito assim, ó. É uma tarifa fixa de R$ 500 por mês, mais R$ 4,00 por quilograma. Deixa eu colocar um K aqui. Então, a equação do A, do preço do A, é essa aqui, ó. R$ 500 por mês, mais 4 quilogramas. Já a do B é escrito assim, ó. O preço do B, ele é escrito assim, ó. É R$ 200 mais, aliás, tem que pagar aqui 200 M, né? M é o mês. Eu vou comprar mesmo digitalizadora. Mais 6K, né? R$ 6,00 por quilograma. Ele diz lá no enunciado uma coisa, duas coisas. Ele falou que quer ficar por um M igual a 6 meses e o K dele é igual a quanto? 650. K é igual a 650. Aí você vai ter que substituir esses dois valores aqui e aqui, e ver qual que sai mais barato para ele. Então, o PA, ele vai ser 500 vezes 6 mais 4 vezes 650. Aí aqui o PB
Meu sonho era usar os dois lados do cérebro e conseguir fazer essa continha usando a mão esquerda e a mão direita. Aí esse é outro nível, hein? 200 vezes 6 mais 6 vezes 650. Aí então você vem fazendo agora aqui, ó. O PA, ixi Maria, hein? 5 vezes 6 é 30. Com 2 0, 300. Mais, aí eu não dou conta não, hein? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 6 vezes 4, 24. 24 mais 2, 26. Aí, 26. E o PB aqui, vamos fazer o PB então. O PB vai ficar... é 200. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 2 dá 12. Vai ficar 1.200. Mais... Aí vou ter que fazer aqui agora. 650 vezes 6. Dá 3.900. 3.900. Então esse aqui agora vai ficar assim, ó, o preço do ar nessas condições, ele vai ser então 5.600. 5.600, né? Deixa eu até conferir aqui, 3.000 mais 2.600, 5.600. E o PB, ele vai ser então 9, 10, 11, sobe 1, 4 e 1, 5. 0, 0. Então, opa, pitou. Então é isso aqui. Então, nessas condições, para 6 meses e transportando 650 kg, o PB sai mais barato. Ele sai mais barato quanto? Então, a diferença, o delta de preço, é de justamente 5.600 menos 5.100 dá R$500 de diferença. R$500 de diferença. Vamos ver o que ele está falando aqui. A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$500 a menos que o do plano A? Certo. A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$1.500 a menos? Não, R$1.500 a menos não foi, né? Então isso aqui risca. A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$1.000. Então não foi. A decisão foi ruim para o fabricante? Não, ruim não foi não, né? Opa. Foi ruim para o fabricante? Não, não foi ruim. Então aqui você risca. AD. A decisão foi ruim? Não, foi ruim não. Foi boa. Então você vai marcar letra A. E aí você sobe ela aqui pra cima aqui, né? Letra A. Beleza. Agora, vamos lá, hein? Vamos lá, ainda que falta mais umas aqui ainda pra gente terminar essa lista. Então vai faltar aqui a 8. Uma cisterna, essa 8 aqui é interessante, uma cisterna de 6.000 litros, né? Foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, beleza. Enquanto estava aqui, só tinha a bomba 1. Aí daqui para baixo tem a bomba 1 mais 2, que ele acrescentou. Então eu tenho que saber qual que é a vazão da bomba 1 e qual é a vazão da bomba 2. Né? O exercício que é, ó, qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada ao início da segunda hora, ou seja, da bomba 2. O que você vai fazer? O que você pode pensar? Você pode pensar no coeficiente angular. Qual que é o coeficiente angular da bomba 1, ou seja, entre o início e a primeira hora? Olha, só você pensar o seguinte, ele está despejando de 6.000 para 5.000, ele despejou então 1.000 litros. 1.000 litros a cada 1 hora. Né? Essa foi a vazão dela. Estava de 6.000, foi para 5.000 e gastou 1 hora, então a vazão é 1.000 litros por hora. Agora, para saber a vazão das duas juntas, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Vou falar assim então, o B
total vai ser, então, eu pensar que estava de 5.000, foi para zero, então despejou 5.000 litros. Isso ele gastou quanto tempo? Ora, de 1 para 3 passou-se 2 horas. Então a bomba total vai ser igual a isso aqui, ó, 2.500. 2.500 litros. Aqui tem que tomar cuidado com o Enem por conta disso aqui, ó. Tem, a letra E. Aí você ia vir aqui sequinha e marcar a letra E. Só que esse B total, ou seja, bomba total, ele é a junção de B1 mais B2. Aí, ó, B1 mais B2. O resultado tem que ser 2.500. Mas você já sabe daqui, ó, que a bomba 1 despeja 1.000 litros por segundo, 1.000 litros por hora. Então aqui, ó, é 1.000 mais B2, isso aqui é igual a 2.500. Então a bomba 2, ela vai ser então 2.500 menos 1.000. Então a bomba 2 vai ser 1.500. Então tem que tomar cuidado com esses peguinhos do Enem. Enem é cheio disso aí, ó. Enem é só isso aqui. Esse 2.500, cada um desses aqui tem um objetivo de estar aqui. Não está aqui à toa, cada alternativa dessa aqui, ó. Então, letra C. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui. Aqui você vem aqui na 8 aqui e marca a letra C. O Enem, ele é composto de um que é o gabarito, né? Um é o gabarito. E o restante aí são distratores. Como o próprio nome diz, é para te distrair. Esse 2.500, você ia ganhar pontuação nele? Ia, porque você já consegue calcular um coeficiente angular total. Se você marcasse 1.000 também, o exercício ia dar menos que esse aqui, ó. Ia dar menos que esse aqui. Porque você achou 1.000 aqui em cima, né? Você achou 1.000 aqui. Aí, você tem esse 1.250 e esse 2.000, que são exercícios meio que assim, meio impossível de dar esse resultado. Não tinha como. Se você fizesse conta. Você quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o coeficiente linear total. Se você fizesse 6.000 e dividisse por 3, ia dar 2.000. Então, esse 2.000... também tem como você achar ele dentro do exercício. Ele fala assim, beleza. O certo é a letra D, só que se ele fizesse aqui, marcasse a letra E, o software do Enem faz isso. Se você marcar a letra E, você ganha meio ponto. Se você marcar a letra D, então você vai ganhar 0,25. Se você marcar a letra A, você vai ganhar 0,125. Aí se você marcar a letra B, você não vai ganhar nada. Certo? E aí ele sabe, porque se você marcar, por exemplo, aqui, ficar marcando errado, ficar marcando muita letra B, né? Muito exercício que não ganha nada, o que o software vai entender lá? Vai falar assim, pô, esse aluno tá colando, né? Esse aluno tá colando. Então diminui o parâmetro para ele ir. Ele podia, aqui tá dividindo por 2. Aí ele podia estar dividindo por 3 a nota. Entendeu? Porque o algoritmo dele vai entender assim que você está colando. Então tem que tomar muito cuidado para não marcar esse tipo de questão aqui, para não marcar a letra B. Porque a letra B não tem nada a ver com exercício. 2.500 você acha ele, porque nós achamos ele aqui. O 2.000 você acha que é fazer ΔY sobre ΔX. Você acha. Esse 1.000 você acha ele, então você andou uma etapa menor, então você ia ganhar menos ponto. E o 1.500 é o gabarito. Só que se você marcasse 1.250, você não ia ganhar nada. Então essa é a lógica do Enem.